Um dia desses eu estava assistindo um vídeo e as pessoas que estavam nesse vídeo era filmado por uma repórter e as pessoas que estavam nesse vídeo eram pessoas bem simples e elas estavam construindo uma canoa, dessas canoas que você vai lá, derruba uma árvore e aí você esculpe a madeira e faz uma canoa para você. E num vídeo passado eu falei para você sobre a ideia de pegar informações de gestão do tempo das mais infinitas fontes que existem. E um vídeo que eu fui assistir por um acaso e me ensinou muito. E o que tudo isso tem a ver com gestão do tempo? Alguns pontos. O vídeo de hoje eu vou conversar com você no sentido de qual é a hora que a gente precisa de parar e analisar e ver quantas coisas a gente tem para fazer aquele determinado projeto ou não e qual o objetivo daquele nosso projeto. Essas pessoas que estavam ali para fazer esse barco, em toda a simplicidade deles, eles tinham um objetivo muito bem definido. Eram 3 ou 4 pessoas e esse objetivo era bem definido, que era o que? Era construir essa canoa. E um deles eles foram para a selva, aí eles escolheram a árvore, foram lá, cortaram essa árvore. Um deles era responsável pela parte da motosserra e um outro deles era responsável pelo machado. Eu achei incrível também a quantidade de ferramentas que eles usam, é uma quantidade bem limitada de ferramentas. Então dá para fazer bem um paralelo com os nossos projetos de vida, com a nossa própria vida. Quantas ferramentas nós precisamos para fazer um projeto? E quantas ferramentas nós precisamos para tocar e levar a nossa vida para frente? Na realidade, cabe muito nesse ponto um outro assunto que eu abordei no vídeo anterior, que é quanto mais se sabe, menos se leva. Então, na maioria das vezes, é importante, quando a gente está meio sem saída, sem para onde ir, às vezes é interessante a gente tomar essa postura desse pessoal que está fazendo essa canoa em toda a simplicidade deles e ver qual realmente é o nosso objetivo daquele projeto, qual realmente é o objetivo da nossa vida ali dentro daquele projeto, definir isso muito claro e usar poucas ferramentas, porque às vezes você quer pegar tantas ferramentas maravilhosas e às vezes fica perdido sobre aquelas ferramentas que você tem. É muito mais importante você ter, no caso deles, lá um machado e uma serra que vai te fazer uma canoa e que vai resolver seu problema. É muito melhor do que você ficar procurando a ferramenta perfeita e às vezes nunca achar. Então você tem que lutar com o que você tem. E um outro aspecto bacana que eu achei nesse vídeo é que o responsável por realmente desenhar a canoa, ali o cara que fazia todo o desenho da canoa, eu acredito que deve ser o mais experiente do assunto, por muitas vezes ele está no vídeo observando. Quantas vezes a gente observa os nossos projetos? Né? Isso é uma sacada bem interessante. Às vezes você está num determinado projeto e acha que aquele projeto é o fim do mundo. A sua própria vida mesmo, às vezes você fala assim, nossa, eu estou na correria, tem tantas coisas para fazer. Mas se você for comparar a sua vida com pessoas, né, sei lá, às vezes para uns é muito e para outros é pouco, mas a minha vida, por exemplo, se eu vou comparar a minha vida com grandes empresários, com o presidente do Brasil, o presidente da América do Norte, por exemplo, minha vida é ínfima, é nada perto do que eles fazem no dia a dia. Então, às vezes, você parar e dar uma olhada um pouco de fora do que é o seu projeto, do que é que você tem que fazer na sua vida, aquilo às vezes acaba se tornando pequeno. E a grande sacada que eu vi nesse vídeo é esse senhorzinho, ele parava no início da canoa, assim, no meio do projeto, olhava para aquilo lá e ficava observando. Eu acredito que ali ele está acertando e pensando como ele vai agir nas próximas ações dentro daquele projeto ali. Fica aí para vocês hoje essa ideia de analisar um pouco mais os projetos, olhar um pouco de fora. E quando você está envolvido muito no projeto, eu acredito muito que a dificuldade de um projeto depende do quanto que você está envolvido com ele. Quanto mais envolvido você tiver, menos dificuldade você vai ter. Mas é importante dar essas paradas, olhar, ver quais são as suas ferramentas e saber se você está usando muita ferramenta ou pouca ferramenta e se você tem somente as ferramentas que te servem realmente e definir muito bem o objetivo. Então, às vezes, para um pouco, analisa de fora, defina bem seu objetivo e olhe para suas ferramentas.
Alex Biagi, pela Forma do Tempo. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. E nos vemos no próximo vídeo.